Olá, estudantes do Paraná, eu sou o professor Hélio e hoje vou acompanhar vocês no conteúdo Campo Elétrico, conteúdo do terceiro ano. Para a gente introduzir esse conceito de campo elétrico, vamos retomar o assunto da última aula que falava sobre os processos de eletrização. Nós tínhamos como processo de eletrização a eletrização por atrito, que era a eletrização que ocorria quando tinha o deslizamento de duas superfícies. Nós tínhamos também a eletrização por contato, que é a eletrização que ocorre quando dois corpos carregados se tocam e se separam. E tínhamos também a eletrização por indução, que é a eletrização que ocorre à distância. Simplesmente um corpo carregado, quando se aproxima de um corpo que está neutro, o corpo que está neutro inicialmente tem suas cargas divididas. Vou dar um tempinho aqui para você fazer esse exercício, retomando conceitos da última aula.
Vamos resolver o exercício juntos agora. Quiz. 1. Na figura ao lado, há um corpo metálico eletricamente neutro e um indutor carregado positivamente. O corpo neutro é aproximado sem encostar ao indutor. Qual das informações é correta? Então vamos analisar aqui. Nós temos o indutor, que é um corpo carregado, o qual se aproxima de um corpo inicialmente neutro. Veja que um corpo neutro é aquele corpo que possui a mesma quantidade de cargas negativas e positivas. Quando esse corpo se aproxima do corpo neutro, ocorre uma separação, uma divisão das cargas elétricas. No caso, como o corpo carregado é negativo, as cargas positivas vão ficar na face que estão próximas ao indutor. Então, analisando aqui as respostas, a região do lado esquerdo do corpo neutro ficará carregada positivamente. Não. Veja que as cargas positivas do corpo neutro ficarão mais do lado direito do corpo neutro. Letra B. A região do lado direito do corpo neutro fica carregada positivamente. Correta. Então veja que as cargas positivas vão ficar todas elas aqui do lado direito. Isso é o que chamamos de indução, é a separação de cargas na presença de um corpo eletricamente carregado. E a letra C não é correta, não ocorre nada, não ocorre a indução, que é essa separação de cargas. Então, gente, nós vamos aqui dar uma atenção, resposta B, né, correta? Vamos dar uma atenção para esse processo de eletrização. Essa figurinha já apareceu lá para nós na aula 4. Nós temos um corpo carregado, no caso positivamente. Quando ele se aproxima de um corpo neutro, as cargas desse corpo neutro são divididas. Veja que face à carga positiva nós temos as cargas negativas e do lado contrário nós temos as cargas positivas. Percebemos que nesse processo nós temos uma interação chamada interação à distância. Essa interação à distância não é uma coisa tão comum à nossa primeira vista. As nossas experiências cotidianas, as coisas acontecem sempre numa interação com o contato. Por exemplo, para a gente caminhar, lógico, a gente tem o atrito entre os nossos pés e o chão. Para a gente segurar algum objeto, nós seguramos, né, tem o atrito aqui entre a mão e o objeto. No caso elétrico, por vezes pode ocorrer essa interação à distância. E aí nós temos algumas questões que destrinchar. Como ocorre essa interação? Veja, a distância, sem ter o contato, as cargas se separam. Não há nenhum contato físico. Como que a gente vai sair dessa situação? Tempinho para vocês pensarem nisso. Como ocorre a eletrização à distância?
Para a gente estudar um pouquinho essa questão da eletrização por indução, ou no caso essa interação à distância, a gente vai recorrer a um assunto lá do primeiro ano, que são as interações gravitacionais. Como será que ocorre a interação Terra-Lua? Por que a Lua fica presa ao redor da Terra? Uma outra situação, a gente analisando agora o sistema solar inteiro, por que esses planetas giram ao redor do Sol? E por último, nós temos ali nós mesmos. Veja, uma pessoa sobre o planeta Terra. Por que a gente fica preso a esse planeta? Veja que nessas três situações nós temos uma interação à distância, uma interação chamada à distância. Essas interações são bem parecidas com o que ocorre nas interações elétricas. Perceba que a massa interfere na curvatura espaço-tempo ao seu redor. Esse é um conceito desenvolvido por Albert Einstein quando ele descreveu a teoria da relatividade geral. Então, para o Einstein, o universo é constituído por uma geometria espaço-tempo e o que um planeta ou um corpo celeste faz em seus arredores é criar certa distorção. E essa distorção é seguida por objetos que encontram ao seu redor. Então veja que se a gente considerar esse corpo laranjado como sendo a Terra cria uma curvatura no espaço-tempo e a Lua fica presa ao redor da Terra. Essa interação, essa modificação que o corpo massivo faz aos seus arredores, é o que chamamos de campo. Então o campo vem a ser como que um corpo interfere nos seus arredores. Nesse exemplo aqui, que a gente estuda geralmente lá no primeiro ano, se chama campo gravitacional. Então os corpos que possuem massa possuem campo gravitacional, ou seja, eles interferem ao seu redor gravitacionalmente e um corpo menor fica preso a essa órbita. Da mesma forma vai ocorrer com as cargas elétricas. Então as cargas elétricas, elas interagem eletricamente, elas distorcem os seus arredores eletricamente. Diferentemente do caso das massas, no caso elétrico nós temos dois tipos de cargas, as cargas positivas e as cargas negativas. Por convenção, por tratado, a gente diz que as cargas positivas elas têm linhas de campo, ou seja, elas interferem aos seus arredores com linhas do tipo divergentes. Divergente é do tipo, se inicia na carga e vai para o infinito. Então veja aqui que as linhas de campo elétrico das cargas positivas vão para o infinito. E o contrário, nas cargas negativas, que são essas aqui do ladinho, você tem campo elétrico do tipo convergente, ou seja, começam no infinito e terminam na carga. Então aqui, da carga positiva as linhas de campo divergem e das cargas negativas as linhas de campo convergem. Exercício para vocês agora.
Então aqui agora a gente vai responder junto as primeiras questões sobre campo elétrico que já foram discutidas. Primeiro, o que é campo elétrico? Então, é uma influência elétrica que uma carga exerce em seus arredores. É como essa carga elétrica vai interferir eletricamente aos seus arredores, né? Então, por exemplo, você tem uma carga positiva, se nesse campo elétrico estiver outra carga, essa outra carga vai sentir o campo elétrico da primeira carga, vai ser atraída ou repelida. Questão número 2, complete. As linhas de campo elétrico de uma carga positiva divergem ou convergem? Né? Positivo, no caso, divergem. E na letra B, as linhas de campo elétrico de uma carga negativa, procedimento contrário, as cargas aqui no caso convergem. Vamos analisar esse probleminha aqui. Nós temos agora não somente uma carga elétrica, mas duas cargas elétricas. Temos aqui uma região, essa bolinha aqui do meio é, no caso, uma carga elétrica. Ela pode ser positiva ou negativa. Eu quero que vocês observem bastante essa figura formada aqui nos arredores dessa carga elétrica e diga para mim qual é o sinal das cargas elétricas Q1 e Q2, no caso aqui, Q1 e Q2, que formam esse desenho. Tempinho então para vocês resolverem esse exercício.
Então perceba que qual das duas cargas elétricas, se é a carga positiva ou negativa, que as linhas de campo elétrico convergem. Quais linhas de campo entram dentro da carga? Se a gente for analisar nos slides anteriores, aqui a gente acabou de falar, que são as cargas negativas, as cargas que têm linhas de campo do tipo convergentes. Então veja que deste lado aqui nós temos linhas de campo entrando, do lado esquerdo, e do nosso lado direito também temos linhas de campo entrando. Tem uma região um pouquinho diferente, que é entre as cargas. Entre as cargas elas sofrem uma distorção um pouquinho diferente, mas de novo percebam que as linhas de campo elétrico entram nas cargas elétricas. Então avançando, veja que ali você vai ter dois sinaizinhos de menos. Cada carga vai ser negativa. Campo elétrico entre duas cargas pontuais positivas. Agora eu quero que você faça um processo de imaginar e desenhar no teu caderno. Desenhe aqui uma carga positiva, desenhe outra carga positiva também no seu caderno. E eu quero que você represente como seria a interação das linhas de campo elétrico entre duas cargas elétricas positivas. Um tempinho então para vocês fazerem. Então percebemos que vai acontecer com as linhas de campo elétrico entre duas cargas positivas. Imaginemos aqui, ó.
Então você tem as duas cargas positivas, a propriedade das linhas de campo elétrico de cargas positivas são do tipo divergentes, ou seja, saem das cargas elétricas, isso que a gente percebe aqui, que as linhas de campo elétrico estão saindo. E tem uma região entre as duas cargas elétricas onde essas linhas não se cruzam, não se encontram. É como se uma linha repelisse a outra. Isso justifica o que chamamos de repulsão. Duas cargas positivas, temos aqui entre elas a força de repulsão, coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Da mesma forma, eu quero que vocês pensem agora, vou dar um tempinho para vocês fazerem, o que ocorre quando você tem uma carga positiva e uma carga negativa frente a frente. Nós já sabemos que ocorre a força de atração. Mas como essas linhas vão ficar, as linhas de campo elétrico vão ficar dispostas quando você tiver uma carga positiva e uma negativa, e uma carga negativa? Tempinho para vocês fazerem. Tudo bem, então veja, campo elétrico entre cargas de sinais opostos. Aqui nós temos a carga positiva e a negativa. Veja que os mesmos conceitos que a gente já viu hoje, vale aqui nessa figura. A carga positiva ela tem linhas de campo do tipo divergente, ou seja, sai da carga. E a carga negativa tem linhas de campo do tipo convergente, ou seja, entra na carga. Existe uma região entre essas duas cargas
que as linhas de campo saem da carga positiva e entram na carga negativa, como a gente pode ver aqui na figura. Essa distorção aqui elétrica do espaço é o que justifica a força de atração entre essas duas cargas elétricas. Muito bem. Avançando um pouquinho, vamos chegar na parte matemática do campo elétrico. Veja que o campo elétrico será representado pela letra E. Ele vai ser igual a uma constante eletrostática, depende no caso do meio em que a gente está analisando a interação elétrica, vezes o módulo do valor da carga. Módulo seria essa caixinha ou essas duas retas paralelas que o Q fica dentro. O significado ou a função do módulo é deixar um valor sempre positivo. No caso, uma carga, a gente sabe, ela pode adquirir um valor negativo ou positivo, mas como ela está dentro do módulo, para efeito do cálculo, a gente sempre vai considerar o valor positivo dessa carga. Divididos pela distância ao quadrado. Quer dizer, quanto mais perto da carga estiver determinado ponto, maior vai ser o campo elétrico sobre aquele ponto. E quanto mais longe estiver um ponto daquela carga, menor será o campo elétrico, mas muito menor, porque a gente tem aqui no caso d elevado ao quadrado. Do ladinho a gente faz uma análise das unidades de cada das grandezas aqui que compõem o campo elétrico. Então a constante eletrostática K vai ser dada em Newton metro quadrado sobre Coulomb quadrado. No vácuo ela tem um valor 9 vezes 10 elevado à nona. A carga elétrica terá o valor Coulomb e a distância será medida em metro. Tudo bem. Com isso, a gente tem o nosso primeiro exercício, que é qual o módulo do campo elétrico produzido por uma carga de 1 microcoulomb em um ponto distante, 30 centímetros. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, voltando aqui um pouquinho. Copie esta fórmula primeiro no caderno, E igual kq sobre d quadrado. Copiei rapidinho. Copiou, você vai usar esta fórmula nesse exercício para tentar fazer.
Então vamos à resolução numérica do exercício número 3. Qual é o módulo do campo elétrico produzido por uma carga de 1 microcoulomb em um ponto distante 30 centímetros? Temos que ter atenção a algumas informações que apareceram no enunciado. Primeira delas, micro. O micro é esse uzinho com um cabinho maior, significa 10 elevado a menos 6. Outra coisa que temos que ficar atento é a unidade de distância, que aqui apareceu em centímetros, temos que transformar para metros antes de substituir na fórmula campo elétrico igual constante eletrostática vezes módulo de carga divididos por distância ao quadrado. Então perceba, K, nós vamos usar a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes módulo da carga, carga é 1 microcoulomb, 1 vezes 10 elevado a menos 6, divididos por distância ao quadrado. Então veja que distância é 30 centímetros, transformando para metro fica 3 vezes 10 elevado a menos 1, elevado ao quadrado. Primeiro resolvemos o elevado ao quadrado. Repetimos 9 vezes 10 a 9 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui embaixo resolvemos esse elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, menos 1 vezes 2, menos 2. E por fim, utilizamos regrinha de notação científica. Coeficientes multiplicam entre si e resposta divide pelo coeficiente de baixo. Eu quero dizer, 9 vezes 1, 9. E 9 divididos por 9, a gente tem 1. Para achar o valor do coeficiente, nós aplicamos de novo as regras de notação científica. 9 mais menos 6, no caso 3. 3 menos menos 2, 5. Aqui nós temos uma jogadinha, se você faz muito rápido, você acaba errando. Nos próximos exercícios eu vou destrinchar ele um pouquinho melhor, mas só lembrando, ó, o número de cima é 3, menos da regra menos 2, então fica 3 menos menos 2, que dá menos 5 positivo. Perceba que aparece a unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb. Essa unidade de Newton, ela tem a ver com a mesmo Newton da unidade de força do primeiro ano, que vai ser conteúdos subsequentes. Existe uma relação forte ali entre campo elétrico e força. Avançando no conteúdo, nós temos aqui uma consideração importante. Veja que o campo elétrico é uma grandeza que necessita não apenas de um valor para identificar ela, ela precisa também de uma direção e de um sentido. O campo elétrico é uma grandeza de que tipo? Vetorial. Ela precisa de uma direção e de um sentido para definir ela completamente. E retomando o que a gente estudou nessa aula, nós tivemos então uma retomada sobre os processos de eletrização, também falamos um pouquinho sobre como que uma carga elétrica influencia os seus arredores e chamamos isso de campo elétrico. No caso, as cargas positivas produzem linhas de campo do tipo divergentes e as cargas elétricas negativas produzem linhas de campo do tipo convergentes. Muito obrigado, gente, e até a próxima!